Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, nosso devocional diário todos os dias. Nós estaremos aqui 7h30, horário de Portugal. E ontem nós finalizamos com a meditação sobre a nossa identidade em Cristo. Nós finalizamos ali o capítulo 2 de Neemias, falando sobre os muros, como estão os muros da nossa identidade hoje. Né? E essa foi a nossa meditação de ontem, a reconstrução dos muros, a reconstrução da nossa identidade em Cristo, o resgate da nossa essência em Cristo. Não é a nossa identidade aqui, né, nessa terra, mas a identidade, a essência que vem desse Cristo. Quais foram os dons que Ele colocou em nós, o porquê que nós temos algumas características, o que isso tem a ver com o nosso propósito, o que isso tem a ver com o meio onde nós vivemos. Tudo tem uma resposta em Cristo. E a palavra de Deus, ela vem e nos traz essa resposta e preenche todos os pedacinhos, o nosso vazio interior que é do tamanho deste Deus. E eu quero rapidamente fazer a nossa oração hoje de entrada, porque nós temos bastante assunto a partir do capítulo 3 de Neemias. Eu iria pular esse muro, mas hoje, relendo essa palavra, por isso que eu digo, a palavra do Senhor é incrível, ela é viva, ela é eficaz, ela sempre traz algo novo para nós. E meditando sobre essa palavra, hoje pela manhã, o Senhor me direcionou a falar de algo muito especial sobre os muros e as portas. Eles começaram reconstruindo as portas, fechando as portas, e então eles partiram para os muros. Tem um significado isso. Fechando as portas da nossa alma, as portas do nosso eu, para o pecado, para aquilo que não provém do Senhor, para aquilo que vai contra a palavra dele, nós estamos fechando a nossa porta principal, então nós vamos poder reconstruir os nossos muros. O muro de proteção que vem do Senhor, o muro da nossa alma, o muro da nossa identidade, quem nós somos, fechando as brechas desse muro, fechando os pecados que nos afastam da presença do Senhor, porque o nosso Deus é santo e Ele quer que nós sejamos santos também, da mesma forma. Eu vou orar já para nós começarmos, para não perder muito tempo. E já pega a sua Bíblia, tenha ela, leia ela junto comigo. Essa intimidade com essa palavra é essa intimidade que vai te trazer a libertação necessária e o conhecimento necessário para usufruir da presença deste Deus maravilhoso na sua vida. Então eu vou orar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego essa palavra, meu Deus. Ministra em nossos corações e nos ajuda a entender nesse dia o que é mais precioso para ti, o que devemos fazer, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos passos, ó Deus, que então nós estaremos firmemente no teu caminho, que é único, o caminho da salvação, o caminho de onde nós temos ali a tua proteção, como bom pastor. Como pastor das tuas ovelhas, as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te conhecem, Senhor. Mas nós precisamos ir fundo nessa palavra para poder usufruir da tua companhia, meu Deus. Então, em nome de Jesus, fica conosco, Senhor, e ministra em nossos corações neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá, capítulo 3. Capítulo 3, esse capítulo, na verdade, ele vai relatar o que os líderes fizeram ali após a chegada de Neemias no... Geise, bom dia. Kiko, bom dia. O que os líderes fizeram após a chegada de Neemias ali, quando Neemias repassa para eles que veio para reconstruir os muros de Jerusalém, que veio para ajudá-los a reconstruir esses muros. Então, esse capítulo aqui, ele vai nos falar cada pedaço ali dos muros de Jerusalém, quais foram as famílias, quais foram os líderes que reconstruíram
aquele pedaço, né? Eles foram divididos por partes. E dessa palavra nós podemos tirar muitos, muitos ensinamentos. Nós somos um corpo, o Senhor nos fala isso. Então, não são todos que são mãos, não são todos que são braços, não são todos que são pernas, não são todos que são, enfim, né? Nós somos um corpo. E o corpo de Cristo, cada um de nós tem uma função específica e especial dentro desse corpo. E aqui o povo, os sacerdotes, os líderes, os construtores, foram divididos por partes. Então, muitas vezes nós olhamos para a vida de outras pessoas e queremos aquela vida das outras, do que aquela pessoa está vivendo, mas o Senhor tem algo muito maior e muito mais especial para nós. Só que nós precisamos resgatar a nossa identidade para entender esse grande propósito do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas. Então eu vou começar aqui, capítulo 3. Começa o seguinte: então o sumo sacerdote Eliasabe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre do Sem, que também consagraram, e até a torre de Hananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalhavam ao lado deles, e mais adiante estava Zacur, filho de Imri. Por que o texto começa ali com a reconstrução das portas das ovelhas? O Senhor nos fala lá em João 10, versículo 14, o seguinte. Um pouquinho antes ele já fala sobre que ele é um bom pastor, mas a partir do versículo 14 eu achei bem interessante a gente colocar aqui dentro desse contexto. Ele fala o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu já falei a história da ovelhinha, né? Que o Senhor, que o pastor de ovelhas, ele quebra a patinha da ovelhinha e então ele enfaixa aquela patinha e coloca ela embaixo do seu braço aqui, para que ela sinta o cheiro dele, se acostume com ele, crie intimidade com ele e tenha mais intimidade com a sua voz. Da mesma forma, o Senhor nos faz. Primeiro ele nos diz que ele é o nosso bom pastor. Ele nos fala também, diante da palavra de Deus, que ele enfaixa, ele faz a ferida, mas ele também enfaixa, ele também cuida, né, das nossas dores, das nossas feridas. Então, o interessante aqui é que a reconstrução dos muros de Israel, de Jerusalém ali, de Israel, né, de Jerusalém, recomeçou pelo portão das ovelhas. O Salmos 23 nos fala que o Senhor é o nosso bom pastor e que nada nos faltará. As ovelhas estão ali no seu aprisco, né? Estão sob o seu cuidado. E quando uma ovelha foge, quando uma ovelha não está ali dentro, ali com as 99, com a palavra de Deus nos fala que ele deixa as 99 para buscar aquela que fugiu, aquela que não está na presença dele. Então isso é realmente lindo, a fidelidade desse Deus, o amor deste Deus, mesmo em momentos onde nós não estamos na presença dele, mesmo em momentos onde nós nós somos pecadores, sim, mas existem momentos das nossas vidas que nós nos sentimos pior dos pecadores, a pior pessoa, nós nos sentimos sem valor, nós sentimos que nós não temos capacidade para nada, nós sentimos que nós não vamos a lugar nenhum, nós sentimos que nós não estamos avançando, nós nos sentimos um lixo. Só que este Deus, que lá naquela cruz deu a vida por mim e por você, ele nos fala diante da palavra dele que nós somos um tesouro, que nós somos valiosos, que o sangue real dele derramado por nós
É imensurável o valor desse ato, dessa aliança que esse Deus fez conosco. Então, a reconstrução dos muros de Israel, de Jerusalém, começam pelo portão das ovelhas. A reconstrução da nossa identidade, a reconstrução da nossa alma, a reconstrução da nossa intimidade com esse Deus começa a partir do momento que nós entramos para dentro, né, do aprisco dele, das ovelhas, e então nós fechamos ali a porta da nossa identidade e nós começamos a reconstruir a nossa identidade, mas agora uma identidade em Cristo, uma identidade valiosa, uma identidade que foi feita, foi construída pelo próprio Deus, conforme nos fala lá em Salmo 139. Nós não somos um erro, nós temos valor, mas precisa haver um esforço também da nossa parte para nos levantarmos, lutarmos contra o nosso pecado, contra o que há no nosso interior, e então nós seguirmos em frente, olhando para os olhos desse Deus. E eu quero continuar mais um pouquinho aqui, que eu tenho mais duas palavras importantes dentro desse mesmo contexto. E aí, versículo 3 fala o seguinte: a porta do peixe foi construída pelos filhos de Racená. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Então, toda a reconstrução, eles foram primeiro reconstruindo, levantando as portas, né? E versículo 4. Maremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesesabel. E mais adiante Zadok, filho de Baná. Agora o versículo que eu quero falar, versículo 5. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte: embora seus líderes se recusassem a trabalhar com supervisores da construção. Resumindo para vocês, esses homens, eles se recusaram a trabalhar ali junto com os trabalhadores. Eles se sentiram superiores, né, àqueles homens. Havia ali provavelmente algum conflito. Então, quando há conflitos no corpo de Cristo, quando há algo que faz com que uma pessoa se sinta mais superior que a outra, há alguma coisa errada aí. O orgulho, a prepotência não condiz com a palavra do Senhor, não condiz com o servo do Senhor. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, então para Deus nós somos todos iguais perante Ele. Mesmo aquele que está num contexto dessa terra acima, né? Ou aquele que é o servo menorzinho, mais humilde ali, que não sabe nem ler, não sabe nem escrever, mas está na presença dele, o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, em todo momento, nós devemos nos lembrar disso quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo. Eu não sou melhor que meu irmão e ele não é melhor que eu. Então, nós temos um valor, uma igualdade perante ao nosso Deus. E isso mais uma vez nos confronta, nos dizendo: olha, Andréia, tu não é um erro. Andréia, fulana, tu não é um erro. Mas o próprio Deus, ele te iguala às outras pessoas, porque ele tem algo especial para ti, para outra pessoa, para outra pessoa. Um é um braço, um é uma perna, um é um dedo, um é o falar, o outro é o consolar. O Senhor, ele tem algo especial para cada servo seu. Agora, uma palavra bem importante, eu espero que eu consiga falar tudo que eu preciso aqui. Versículo 6. Os reparos da porta antiga foram realizados por Joiaba, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Gente, que nomes! Mas eu quero ficar aqui. Os reparos da porta antiga. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, o Senhor me remeteu lá aos 10 mandamentos. A base, o princípio. Quando Jesus veio e houve todo aquele confronto ali entre os sacerdotes, entre a liderança religiosa, a primeira coisa que eles acusaram Jesus era de que Jesus estava indo contra as leis de Moisés, estava indo contra Deus
sendo que o próprio Deus havia passado ali todas as instruções, todos os ritos que estes homens estavam fazendo até aquele momento, conforme a lei de Moisés. E Jesus nos fala que ele não veio para abolir a lei, nenhuma vírgula da lei ele veio para abolir, mas ele veio para transformar, para libertar. E ele nos deixa ali 2 principais mandamentos, que é o primeiro, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso esforço, com todo o nosso eu. Segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Amar aquele que é o nosso próximo, seja nosso inimigo, seja quem for. Amar como nós amamos a nós mesmos. E a palavra de Deus também nos fala, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. E isso é contexto para outra conversa, mas o que eu quero falar é, o Senhor nos remete novamente os reparos da porta antiga. O Senhor nos remete novamente aos 10 mandamentos. Que são os 10 mandamentos, o fundamento do povo, fundamento que foi dado ali por Deus a Moisés, as instruções, elas continuam em vigor, elas continuam, nós precisamos estar utilizando elas nos dias atuais também. E eu quero ler para vocês então, Êxodo 20, os mandamentos do Senhor e que nós precisamos nesse dia, hoje, continuar colocando eles em prática em nossas vidas. Então vamos lá. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras, quando o povo estava lá no deserto, certo? Versículo 2. Eu sou o Senhor seu Deus que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo, onde eu e você éramos escravos. Eu era escrava de uma depressão, 7 anos de depressão. Eu era escrava de condutas erradas. Eu era escrava de uma mente atormentada. Eu era escrava de uma tristeza que me atormentava todos os dias. Eu era escrava de relacionamentos destruídos, de contextos emocionais que não me traziam vida, mas ao contrário me traziam morte. Era uma sobrevida. Eu só estava respirando, eu não estava vivendo, eu não tinha alegria de viver. E esse Deus, ele me tirou dessa prisão, dessa escravidão, da mesma forma como ele tirou lá o povo do Egito. E aí ele continua: não tenham outros deuses além de mim. Não adorem outros deuses além do nosso Deus, além de Jesus Cristo. Não tenham como principal um altar ali na sua vida, um valor maior ao seu trabalho, um valor maior ao dinheiro, um valor maior a um filho do que a Deus. Eu não posso amar mais o meu filho, a minha filha, do que eu amo a Deus. Eu não posso considerar mais o que a minha filha fala do que o que Deus me fala a respeito da palavra dele. Eu não posso deixar que um animal tire de mim o contexto social, o envolvimento com outras pessoas, porque eu me sinto ali seguro na minha casa com o meu animalzinho, né? Então, não tenho nem vontade de sair, não tenho nem vontade de conviver com outras pessoas. É um ídolo. Então, ídolos que nós vamos levantando durante a nossa vida e que não agradam ao Senhor. É como se nós estivéssemos dando um tapa aqui no altar do Senhor e dizendo: olha, Senhor, tu fica em segundo plano. Aqui o meu mundo, o meu hoje, a minha situação é mais importante do que o próprio Deus, do que a intimidade contigo e do que aquilo que tu estás me falando. E aqui eles falam principalmente no ídolo de pedra, né? O ídolo de madeira e o ídolo de pedra, adoração a santos, adoração a santuários. O Senhor vive em nós em espírito e em verdade. Nós pertencemos, nós vamos a estruturas físicas, a igrejas, mas não é isso que nos traz a presença do Senhor. Ele está em nós, em espírito e em verdade. Mais um pouquinho. 4.
Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Tem pessoas que adoram lua, tem pessoas que adoram o sol, tem pessoas que adoram reis, né, rainhas. Existem países aí onde os cristãos não podem adorar a Deus porque existe um líder que exige a adoração somente a Ele. Exige a adoração somente à estátua dele. Então, o que esses líderes vão fazer? Eles vão eliminar Deus, proibir que essas pessoas busquem Deus, porque elas não podem ter outro Deus a não ser essa liderança humana. Não se curve diante deles e nem os adore. Eu ontem assisti ao filme mais uma vez de Esther, né, a Rainha Esther. Eu amo aquele filme. E Mardoqueu não se dobrava a Amã, né? E Amã queria que ele se dobrasse quando Amã estivesse passando, mas Mardoqueu não se dobrava porque ele dizia: eu só me curvo ao meu Deus. Lá em Daniel nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram enviados para a fornalha porque se recusaram a adorar a estátua do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, qual é a estátua? Para qual estátua nós estamos nos curvando nesse dia? Para qual ídolo nós estamos nos curvando neste dia? Continuando. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações, dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. 7. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Usar o nome do Senhor de forma indevida me lembra esse último incêndio que houve lá em Los Angeles e que dias anterior houve uma festa muito grande ali do contexto cinematográfico e uma das repórteres ali fez um comentário a respeito de Deus, dizendo que ninguém, não lembro o contexto, mas enfim, colocaram ali o nome de Deus como se o Senhor não fosse nada. E olhe tudo o que aconteceu ali dentro daquele contexto. Então, o Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. 8. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Hoje, todos os dias são dias santos. Todos os dias são o dia do Senhor. Nós adoramos esse Deus em espírito e em verdade. Nós separamos, né, um dia para nós irmos nos encontrarmos como povo, sim, mas todos os dias é o dia do Senhor. Todos os dias nós devemos guardar o nosso tempo, ter um tempo ali de comunhão com este Deus. Então, cada vez mais nós teremos mais intimidade com Ele. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Versículo 11. Isso é mais um contexto que tem muitos detalhes, certo, gente? Esse contexto do sábado. Eu não vou me aprofundar nisso, até porque acredito que eu não tenho capacidade para me aprofundar nisso. Precisa, mas aí a internet está repleta aí de ensinamentos sobre o sábado. 11. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. 12. Um versículo muito importante hoje, que o que está acontecendo? Eu vou ler e depois nós comentamos um pouquinho. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. A palavra de Deus lá no Novo Testamento nos fala que, né, neste tempo os filhos estariam contra os pais e os pais estariam contra os filhos. E realmente é o que está acontecendo. Nunca houve na Terra, no contexto histórico do mundo, sempre houveram discussões familiares, mas nunca houve tanta destruição entre as famílias.
E nós devemos valorizar e ter sempre este versículo, todos eles, né? Mas em evidência. Quando começa a se movimentar uma destruição no meio familiar, nós precisamos parar e nos voltarmos verdadeiramente a Deus e pedir para Ele da misericórdia dEle, da boa mão dEle para restaurar, para alinhar e principalmente para que os passos, né, os nossos passos estejam firmados dentro do que Ele nos pede. Versículo 13. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não defraude, não julgue, né? Não fale aquilo que você não sabe sobre o seu próximo, você não sabe o coração dele. Só Deus sabe o coração de cada um de nós. Então não julgue, não defraude, não faça fofoca do seu próximo. 17. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Não tenha inveja, né? Não tenha inveja do seu próximo, não tenha inveja, cobiça daquilo que ele tem, né? Olhe para a sua identidade, olha para você. E aí entra de novo a questão da identidade. A cobiça, ela vem de uma identidade quebrada. A cobiça, ela vem de uma identidade fragilizada. Eu quero aquilo que o outro tem, porque eu entendo em mim de que eu não sou ninguém, que eu não tenho a capacidade de ser eu mesma, de ter a minha própria identidade. Lembre-se, o Senhor nos fez, cada um de nós, com um DNA. Nós somos únicos. E se nós somos únicos, existe propósito nisso, vocês não acham? Então a nossa identidade é única também na presença deste Deus. E aí, finalizando, 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Ali é dentro daquele contexto onde Moisés está ali lendo os mandamentos, né? E neste contexto, o Senhor queria queria falar diretamente com cada um, cada judeu ali, cada israelense, mas eles negaram isso por medo. Olha, 19. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. 20. Moisés respondeu: não tenho medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. E aí, 21, para finalizar, enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Jesus, ele veio para... Então, o povo, ele não quis o contato com o Senhor. Então, o Senhor entregou ali o templo, né, que foi construído ali no deserto. Então, foi colocado um véu onde só o sumo sacerdote poderia chegar ali na Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Hoje, através de Jesus Cristo, o véu foi rasgado e eu e você temos acesso a este Deus. Agora, em todo momento, aonde você estiver, não sei qual é o poço fundo que você está, eu não sei qual é o contexto difícil que você está, clame por Jesus, se arrependa dos seus pecados e Ele estará ali com as mãos estendidas, porque Ele é o que conhece o seu coração e Ele é o que pode libertar você, assim como Ele me libertou lá atrás e continua me libertando todos os dias, porque todos os dias eu continuo pecando, mas cada vez menos na presença desse Deus. Então vamos finalizar, voltando para o contexto aqui de Esdras, os reparos da porta antiga, as portas antigas, os mandamentos, o fundamento da palavra do Senhor, ele precisa ser mantido, ele precisa ser levado em conta nas nossas vidas. Então faça uma avaliação, traga à consciência aquilo que você está fazendo que não condiz com a palavra do Senhor. Arrependa-se e volte os seus caminhos para o Senhor. Então Jesus Cristo estará de mãos dadas contigo todos os dias até que Ele venha ou até que nós estejamos lá com Ele. Eu finalizo hoje dentro dessa palavra, que é uma palavra abençoadora, é uma palavra de libertação.
Entender a palavra de Deus, entender os seus fundamentos, liberta. O Senhor, Ele vem nos trazendo libertação nesse dia, que nós possamos aproveitar essa oportunidade que vem dEle. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, eu te agradeço pela tua verdade, eu te agradeço pelos teus mandamentos, pelo fundamento que tu nos deste, nos ensinaste, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que nós estamos fazendo no dia de hoje, na nossa vida, até agora, Senhor, que nós possamos entender aquilo que não está dentro do teu contexto, aquilo que não te agrada, Senhor, que nós possamos então, Senhor, restaurar a nossa caminhada na tua presença, restaurar os nossos passos na tua presença. E então, Senhor, termos mais de ti nesse dia, termos uma porção maior de quem tu és nesse dia, meu Deus. Eu te louvo, Senhor, entrego a minha vida para ti, entrego a vida daqueles que estão assistindo, que ainda irão assistir, Senhor, que a tua palavra viva, Senhor, não volte sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi destinada. Então, em nome de Jesus, se conosco nesse dia, Espírito de Deus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.